Lucas 15, a partir do 11, Maiquinho vai colocar no telão. Mas deixa eu falar algo para você. Para mim, todas as mensagens pregadas no ano de 2023, essa mensagem já preguei algumas vezes, mas para mim hoje, ela tem uma visão completamente nova. E hoje para mim ela é muito especial. Pensa num homem que está explodindo de alegria. Sou eu. E a minha alegria é tão grande porque o texto que nós vamos ler daqui a pouco fala de dois filhos numa casa. E a gente sempre condenou a atitude de um filho, e o que ficou em casa a gente passou a mão na cabeça. Mas hoje nós vamos conseguir enxergar junto que tanto que foi embora quanto o que ficou em casa estava com problema. Mas nós vamos enxergar que Deus amou tanto o que foi embora quanto o que ficou em casa, que é a passagem conhecidíssima da igreja, mas hoje ela tem uma conotação diferente. Para mim, 2023 vai ser o melhor sermão que eu vou pregar. Porque se eu não tiver alta avaliação de mim mesmo, não tem como eu buscar a revelação de Deus. E ao estar passando por esse processo, desde 31 de maio, de começar a buscar o Espírito Santo na madrugada, hoje tem 159 dias que eu acordo depois das 3 da manhã e não durmo mais, buscando o Espírito Santo. Essa revelação entrou de forma completamente diferente. Então nós vamos ler o texto e depois a gente vai entrar na mensagem. O texto está em Lucas capítulo 15, a partir do 11. Se você puder ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, nós como cristão agradecemos, porque é bíblico o tal de ficar em pé na hora de estar lendo a palavra. Engraçado que o povo ficou em pé desde o amanhecer até o meio-dia, e você vai ver que o povo chorava ouvindo a palavra de Deus. Vamos para o texto então, está aqui no telão. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, que você vê que ele tomou a decisão rápida, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dispersou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: traga depressa a melhor roupa e vista nele. Ponha um anel no dedo dele e sandália nos pés. Significa que ele estava descalço. Traga e mate bezerro gordo. Vamos comer e festejar.
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, aproximou-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos empregados e perguntou: o que era aquilo? O que está acontecendo? E um dos empregados informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer festa com meus amigos. E quando veio, olha o que ele falou, presta atenção nisso que está lá no sermão. E quando veio esse seu filho, olha, ele não falou meu irmão, esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostituta, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque, olha o pai, esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Espírito de Deus, continua falando conosco em nome de Jesus. Pode sentar. Nós temos uma revelação muito linda aqui. Yuri, obrigado. Tenho certeza que não só o Yuri, toda a igreja vai ser tremendamente abençoado por essa palavra de hoje. E vocês me ajudam, que eu esqueci de ungir as crianças que estão presentes. Final do culto, antes da bênção final, tá, Lília? A gente tem que ungir as crianças. O nosso tema é perdido dentro da igreja. E Jesus, antes de chegar nessa parábola, ele contou 3 parábolas de alegria de encontro. Se tem uma coisa que é boa nessa vida, é encontrar-se com Deus. Não é encontrar-se com a religião, é encontrar-se com Deus. A partir do momento que você tem um encontro com Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. E essas 3 parábolas, uma delas foi a ovelha perdida, que foi encontrada. O pastor chama todos para comemorar e festejar. A segunda parábola foi a moeda perdida, que foi encontrada, e a mulher chama os vizinhos para se alegrar. E a terceira parábola é a que nós vamos estudar nessa noite: o filho perdido que voltou para casa. Nós percebemos a alegria desse pai, porque esse pai, nós imaginamos que provavelmente, continuamente, ele saía lá no quintal da casa dele e olhava para os horizontes. Provavelmente esse pai nunca perdeu a esperança de que um dia o seu filho ia voltar. E esse pai está sempre naquela expectativa. E um dia esse pai está olhando aquela rotina que ele tinha de olhar para aquele horizonte. O máximo que a visão física dele enxergava da estrada. E de longe ele vai avistar o filho dele. A palavra diz que ele sai correndo ao encontro do filho.
abraça, beija, num gesto de: quanta falta você me fez, como eu precisava de você. E a gente vai encontrar o outro irmão não alegre com a situação. E no meio dessa festa de encontro de salvação, a gente vê que o mais velho discorda, está triste, porque o pai recebeu o irmão dele com alegria. Então nós aprendemos que mesmo nós estamos dentro da igreja, às vezes a gente está perdido, não entende. O filho mais velho, ele fica irado porque o pai é misericordioso. Quantas pessoas estão iradas comigo e com você, porque Deus te tirou do lamaçal do pecado, Deus te tirou do fundo do poço, trouxe para a igreja, te deu roupa nova, mudou a tua história, e ele ainda olha para você como uma condenada, como um condenado. Foi exatamente isso que esse pai misericordioso abraçou o seu irmão, seu filho, e o outro irado não estava satisfeito. Por quê? Porque o pai tinha recebido o filho que gastou tudo com prostituta, com bebedice, jogou fora toda a herança. E o perigo de nós estarmos na casa do Pai, dentro da igreja, e ainda perdido. Esse filho mais velho representa os escribas e fariseus. Eles se consideravam santos e desprezavam os outros. Mas quantas vezes nós também nos consideramos santos e desprezamos aqueles que estão afundados? Esse filho mais velho representa aqueles que dentro da igreja, obedecendo às leis, cumprem deveres, sem enveredar pela prisão do pecado, mas pelos corredores escuros do mundo, ainda estão perdidos, mesmo estando dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja de Cristo é uma hierarquia. A igreja de Cristo, a gente começa lá embaixo. Deus leva nós aonde Ele quiser levar. É Deus que nos leva, é Deus que nos abate, mas é Deus que faz a obra na vida de cada um de nós. E esse é o papel da igreja. Quando você olha algumas pessoas dentro da igreja, obedecia todos os mandamentos. Jesus não contextualizou ele em nada, realmente se obedece em tudo. Agora eu vou te dar uma ordem: vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Estava dentro da igreja, mas estava perdido. Quando Jesus falou, vende tudo que tem, dá aos pobres, ele deu linha. Porque Jesus sabia que ele estava preso na vida financeira. O jovem rico. Porque ele possuía muitos bens. Perdidos dentro da igreja, vive dentro da igreja, mas desobedece os dois principais mandamentos. Jesus ensinou dois mandamentos importantíssimos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos resumem as leis e os profetas. E esse filho quebrou esses dois mandamentos. Ele nem amou a Deus, representado pelo pai dele, físico, e nem amou o seu irmão. Ele não perdoou o pai por haver recebido o filho pródigo, e não perdoou o seu irmão, que vendeu tudo e gastou com meretriz. Ele se tornou juiz. A
pessoas dentro da igreja de Cristo que estão na igreja, mas não têm amor a Deus nem pelos perdidos. Estão na igreja, mas não amam os irmãos. Vive dentro da igreja, mas está confiado em sua própria justiça. Ele era veloz para ver o pecado do seu irmão, mas não enxergava os seus pecados. Ele era duro para condenar o seu irmão, mas não via o padrão de obediência de Deus. Os fariseus definem pecados em termos de ações exteriores e não de atitude íntima. Eles eram orgulhosos de si mesmos, como o profeta Jonas. Esse filho mais velho obedecia o pai, mas não de coração. Trabalhava com intensidade, mas não com amor. Eu gosto muito desse texto, eu acompanho ele desde a minha conversão. Colossenses 3:23 diz assim, tudo quanto fazei, fazei de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para homens. O segredo da vida cristã, irmãos, de sucesso, é nós fazer para agradar a Deus e não a homens. A partir do momento que você faz para agradar a Deus, você vai ser recompensado, porque Deus conhece a atitude do nosso coração. Vive dentro da igreja, mas não está livre. Ele não vive como livre, mas como escravo. Sua religião é rígida. Ele obedece por medo, ou para receber elogio, faz coisa certa com motivação errada. E hoje está muito na moda, né? As pessoas têm necessidade de expor o que elas estão fazendo. A Bíblia diz que a tua mão direita faz, a esquerda não deve saber. Então a gente tem que tomar cuidado, que se o que eu estou fazendo faz glória para homens, ou eu quero que Deus veja e traz glória para o Senhor. Então nós temos que tomar cuidado por causa disso. Ele anda no meio do povo de Deus, mas na verdade ele é escravo. Ele nunca entendeu que ser filho é usufruir, é deleitar no amor do Pai, é você descansar, confiar. Ser cristão para ele é um peso, um fardo, uma obrigação pesada. Ele vive sufocado, gemendo como escravo. Ele está na igreja, mas ele não tem a liberdade que ele queria ter. Está na igreja, mas não tem prazer. Obedece, mas não com alegria. Está na casa do Pai, mas vive como escravo. Quantas pessoas estão na vida cristã, na carreira cristã, mas estão escravos, não se sentem livres. Ele vive dentro da igreja, mas está com o coração cheio de amargura, complexo de santidade, e rejeita os marginalizados. O texto sagrado diz: mas ele respondeu. Espera aí que eu me perdi aqui, eu fui apertar aqui, o negócio voou tudo para cima, agora tem que localizar. Vocês me dão um minutinho. Achei. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua, meu pai, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com meus amigos. Vindo, porém, olha o que ele fala na outra versão que eu estou lendo aqui: este teu filho, ele excluiu, este teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes. Na outra versão foi prostituta. O Senhor mandaste matar para ele um novilho cevado? Ele está julgando, ele está criticando a atitude do pai. E quantas vezes nós também criticamos? Esse filho mais velho estava escorado orgulhosamente na religiosidade. E quantas vezes nós estamos escorados religiosamente?
estava discriminando a atitude do pai com relação ao seu irmão. Ele estava debaixo de acusações veementes. A sua mágoa começa a vazar para fora. Para ele, quem erra não tem chance de recuperar. No vocabulário seu não tem palavra perdão. Não há, na sua religião, não existe oportunidade de restauração. Estamos falando do filho mais velho. Mas quantos hoje pensam assim? Ele se sente injustiçado pelo pai. Ele acusa o pai de ser injusto com ele, só porque perdoou o seu irmão. Na religião dele não havia espaço para misericórdia, perdão e restauração. Ele se achava o maior merecedor. Pai, eu trabalhei a vida toda, eu só fiz o que o Senhor queria a vida toda, eu só fiquei aqui escravo do Senhor. Na verdade o que ele está dizendo é isso. Ele se achava merecedor de méritos pessoal e não da graça. É a religião da lei, do legalismo e não da graça, nem da fé que opera pelo amor. Ele não perdoa nem restaura o relacionamento com o seu irmão. Está lá no versículo 30 que nós lemos: vindo porém este teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, mandaste matar para ele. Em outras palavras, ele está dizendo, ele está cortando o irmão dele. Ele não refere ao pródigo como irmão, mas este teu filho. A Bíblia diz que quem não ama a seu irmão até agora está em treva. Nós podemos ter diferença de pensamentos com os irmãos, e é natural. Nós só não podemos deixá-los de amar. Porque a Bíblia diz: se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça do teu inimigo. Não te deixe vencer o mal. O mal se vence com o bem. É a palavra de Deus. E esse rapaz desconhece o amor. Esse rapaz, ele vive mergulhado no ressentimento. E ele vê seu irmão como um rival. O ódio que ele sente pelo irmão não é menos grave que o pecado de dissolução que o pródigo cometeu de sair de casa. Pediu herança, gastou com as prostitutas, com bebida, viveu dissolutamente até acabar o dinheiro. Mas nós estamos entendendo aqui que o pecado dele não é menor do que o que ficou em casa. A igreja está entendendo, amém? Porque nós temos uma tendência natural de sermos juízes. Gálatas, no seu capítulo 5, versículo 19 em diante, diz assim: ó, as obras da carne são essas, as quais eu estou prevenindo vocês: a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, contenda, ciúme, ira, facções, dissensões, invejas, bebedice, orgias, coisas semelhantes a essa, a qual vos previno, como já antes vos preveni. Quem pratica tal coisas, está no telão? Quem pratica tal coisas, não herdarão o reino de Deus. O que tais coisas praticam? É a Bíblia. Não acredito nela, aí a gente respeita você. Mas se nós acreditamos nela, nós precisamos andar na vontade de Deus. A Bíblia fala de 3 pecados na área da imoralidade e usa 9 na área da mágoa, do ressentimento e da ira. A falta de amor é um pecado tão grave como o pecado imoral e dissoluto. O ressentimento isolou do pai e do irmão. O ressentimento desse jovem mais velho isolou ele, do pai e do seu irmão.
Quando uma pessoa guarda ressentimento no coração pelo irmão que falhou, perde também a comunhão com o Pai. A Bíblia, irmãos, ela é muito simples. Ela fala assim, ó: se você não vê seu irmão a quem vê, você não pode me ver. Se você não ama seu irmão a quem vê, você não me ama. Então não tem essa de eu não gosto de fulano nem cicrano. Você pode não comer churrasquinho com ele porque você tem ideias diferentes, mas você não gostar, odiar, você está indo para o inferno dentro da igreja. Nós temos que liberar, perdoar e amar quem a gente não gosta. É Bíblia, simples. E como que eu vou fazer isso, pastor? Orando, jejuando, passando fome. O que é passar fome? É deixar de comer. Porque seu espírito vai fortalecer e você vai vencer essa batalha. Porque todos nós temos inimigo. Todos nós temos pessoas que não gostam de nós. E como conviver com essas pessoas? É só no poder do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus está nos mostrando aqui que esse rapaz cheio de ressentimento, falha. Ele falhou na comunhão com o irmão e com o pai dele. E ele vai se mergulhando numa amargura sem tamanho. Porque ele diz para o pai dele: esse teu filho, é uma linguagem jovial hoje, esse sujeito aí, ó, esse cara que está aí na sua frente. Mais ou menos seria essa linguagem que ele estava falando com o pai dele, do irmão dele. E o paizão, vindo porém esse teu filho, o paizão vai cá: teu irmão, nós estamos alegrando porque seu irmão voltou. Nós não estamos preocupados porque tudo acabou. Eu acho que ele já tinha aquela ideia que o pastor tem: caixão não tem gaveta. Ele perdeu tudo, não tem problema. Caixão não tem gaveta, também não vou levar nada. Eu acho que ele deve ter pensado isso, não é verdade? Porque o pai não estava preocupado com tudo que ele perdeu. O pai estava preocupado com ele, com a vida. E você sabe qual é uma outra revelação que Deus me traz aqui agora? Importantíssima para nós. Deus não se preocupa com tudo aquilo que eu e você perdemos. Deus se preocupa com a sua vida. Deus te deu a sua vida como despojo. Seja que as crianças que estão ali pequenininha, seja o mais velho, que eu não sei quem é aqui. 67 sou eu, mas deve ter gente com mais de 67 aqui. Fernando ali já levantou a mão. Lurdão também, ele levantou a mão. Presta atenção. Deus se preocupa com a vida. E você está na idade que você está porque Deus te deu, porque Deus te abençoou, porque Deus te trouxe até aqui para dizer para você: o filho perdido que foi lá fora, perdeu tudo, o filho perdido que estava dentro de casa, Deus ama do mesmo jeito. Ih, bem, não sei como é que é alarme, agora eu estou no sal aqui, peraí. Tocou um alarme no celular aqui, mas é coisa programada que nem eu sei mexer. Vive dentro da igreja, na presença do Pai, mas anda como solitário. O que aconteceu? Esse cara estava dentro de casa, esse cara comia, trabalhava, mas era sozinho. Quantas vezes nós estamos dentro de casa, comendo, bebendo, em família, mas estamos sozinhos? Não vou mandar ninguém levantar a mão, que é constrangedor, mas com certeza tem gente nessa situação. Se sente sozinho, ainda mais depois que surgiu esse negócio aqui, ó, o tal do celular, que é muito bom, estou pregando aqui usando ele. Então ele respondeu ao seu pai: meu filho, tu sempre está comigo. Mas poxa, se ele estava dentro de casa junto com o pai e não se sentia que ele estava dentro de casa, o pai falou: mas meu filho, você está comigo. Quer dizer, ele estava com o pai, mas ele estava sozinho, porque ele se sentia sozinho. Estamos falando do filho mais velho, tá, gente? Ele anda sem alegria, sem amor, sem prazer. Ele vive na casa do pai, mas sente escravo. Ele está na casa do pai, mas não tem comunhão. Quantos estão assim na igreja hoje de Cristo? Não sente a alegria da salvação, o prazer, a doçura do Espírito Santo. Vive como órfão, mesmo estando dentro da casa do Pai. Tem pão quentinho na casa do Pai, mas ele não está comendo nem pão quente, nem pão embolorado. Ele não está comendo nada. Está na casa do Pai e está passando fome.
vive dentro da casa, da igreja, mas não se sente dono do que é do pai. O pai falou: o que eu tenho é seu. Mas esse filho mais velho sentia que era dele? Ele não se sentia. Ele não sentia que a herança que o pai tinha, tudo que o pai construiu, era para eles. Olha o que o pai falou com ele: meu filhinho, tudo que é meu é teu. Sabe o que o pai está falando com você aqui hoje, nessa noite? E para você que está aí vendo esse vídeo gravado: tudo que é meu é seu. Sabe o que Deus está falando? Toda herança futura e presente é sua, é nossa. Deus já nos deu hoje e já nos deu o futuro. Nós temos motivo para alegrar, porque o pai está falando conosco: tudo que é meu é teu. Ele era rico, mas estava vivendo na miséria. Quantos hoje são ricos da graça, da presença do Pai, mas estão vivendo na miséria, sem banquete, sem alegria de servir ao Senhor? Deus tem uma vida abundante para nós, mas nós temos um adversário que nunca vai deixar de ser adversário, mesmo ele estando no lago de fogo e enxofre, que é Satanás, porque a palavra diz que esse adversário, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas nós temos um parceiro que veio, ficou das 9 às 3 da tarde pendurado no madeiro. E a palavra diz que ele olhou para nós e falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. E esse parceiro te deu vida e abundância. Você pode bater palma para o Senhor? Eu e você não merecíamos, mas esse parceiro fez isso por você. Ele te deu vida em abundância. Por isso ele entende o que você está passando, o que eu estou passando. Deus tem para nós um rio de água viva, e a sua palavra diz em João 7,38: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Está correndo, irmão. Quem está mergulhado na palavra está correndo. Pode passar o que o mundo tiver que passar. Nós acabamos de ler no texto: ele gastou festa, lotado de amigos. Eu falei lá no Capos hoje de manhã, 10h20 eu preguei essa palavra lá, só que lá é 10 minutos só. E eu disse para eles: eles estavam lotados de amigos para beber junto, prostituir junto. A hora que o dinheiro acabou, os amigos sumiram. E quando ele foi arrumar emprego, o emprego que ele arrumou era dar alfarroba para os porcos. Ele desejava comer a alfarroba que dava para os porcos e foi lhe negado. Mas o que a gente aprende ali e o que nós aprendemos aqui agora? Igreja, houve fartura, mas de repente veio a escassez naquele país. O mundo inteiro, e ainda bem que isso aqui está gravado hoje, vai passar por uma escassez sem tamanho. Brasil está dentro, porque o Brasil faz parte do planeta Terra, das nações. O mundo inteiro vai passar por dificuldade, mas tem uma coisa que nós podemos levantar a cabeça: mesmo na dificuldade, Deus vai cuidar de nós. Deus não vai permitir que a nossa vida seja ceifada, mas Deus vai permitir o que o mundo já está enfrentando. Está dentro da profecia esta grande guerra de Israel com os vizinhos árabes ali agora. Está dentro da palavra de Deus que sempre o mundo terá guerra, porque o homem sem Deus, ele quer tomar conta do mundo, igual o Putin lá quer arrancar a Ucrânia daquele povo. O homem sem Deus, ele não tem limite. Mas nós
nós, olhando aqui para esse texto, as riquezas insondáveis de Deus, Deus manifestou para nós que tudo isso vai acontecer, mas Ele tem uma resposta para nós, e a resposta dele, revelada pelos seus servos, pelos seus profetas, Ele revelou para nós que nós somos cordeiro em Cristo, e que Ele tem algo tremendo para nós daqui a pouco. Daqui a pouco, nós todos presentes nesse culto, vamos sair desse corpo, iremos para a eternidade com Deus. Amém, igreja? Deus tem uma suprema grandeza no seu poder, e Ele diz aqui para nós: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênção espirituais nas regiões celestes, e nos elegeu antes da fundação do mundo. Eu queria dar um glória bem alto, mas eu estou com a garganta ruim. Para vocês terem uma ideia, estou até com pastilha no bolso, umas 10 hoje, para me conseguir pregar. Mas eu queria dar um glória daquele de rasgar, porque pensa comigo, você foi eleita ou eleito antes da fundação do mundo. Você não está aqui, você não caiu aqui de paraquedas não. Você está aqui porque Deus te elegeu antes da fundação do mundo. Isso é muito grande, igreja. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. E a garganta vai rasgar, mas não tem problema não. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te elegeu, foi Deus que decidiu: vou crucificar meu filho, vou matar meu filho para salvar você. Como nós podemos rejeitar isso? Como que a humanidade pode rejeitar isso? Uma cruz. Na sua suprema grandeza, Ele decidiu te dar a salvação. Você pode andar, você pode mergulhar, você pode ir para o caminho que você quiser, mas Deus vai te trazer aqueles que estão eleitos antes da fundação do mundo. Não escapa. Está no plano de Deus, não escapa. Não é pela minha eficácia, não é pela minha eloquência. Pedro, João, analfabeto, não sabia ler nem escrever, pregavam, multidões acreditavam, porque não era a eficácia do Pedro, mas o poder do Espírito Santo na vida do Pedro. Não tem principado, nem potestade, não tem Satanás, não tem diabo, não tem demônio. A palavra de Deus diz aqui, ó, derrotado na cruz. O diabo é derrotado na cruz, mas ele é mentiroso e ele tenta levar o máximo para o inferno, porque ele já está condenado ao inferno. O lugar dele é no inferno. Ele está ouvindo isso aqui. O lugar dele é no lago de fogo e enxofre, eternamente. Mas ele tenta convencer pessoas a ir para lá, e ele oferece o caminho largo, o caminho da destruição, o caminho que nós estamos vivendo, de uma liberdade sem tamanho, imoral. Mas Deus não perdeu o controle de nada. Deus, na sua palavra revelada aqui, coisa linda, maravilhosa, Ele fala que nos últimos dias serão tempos muito difíceis, porque os homens serão jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. São 19 qualidades negativas do homem e da mulher. Deus falou: isso acontecerá nos últimos dias, os quais estamos vivendo. Nós precisamos entender que o Deus da paz, Ele excede todo entendimento. Você não precisa querer criar uma matemática. Estou com matemática aqui, o Gabriel, o meu está aqui hoje. Você não precisa criar uma fórmula de matemática para entender Deus. 5 pães, 2 peixes, alimentou 12 mil pessoas. 5 mil homens, mais as mulheres, mais as crianças. E ainda sobrou 12 cestos. O caminho da fé nos mostra, o que você está aprendendo hoje é: não andeis ansiosos por coisa alguma.
Quando é que você não vai andar ansioso por coisa alguma? Quando você confiar no Pai de Jesus Cristo. Quando você confiar no Senhor Jesus. E quando você confiar naquele que está dentro de cada um que está aqui dentro. O Espírito de Deus. E ele é tão importante. Se você pecar contra Jesus, tem perdão. Se você pecar contra o Pai, tem perdão. Se você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Olha o valor desse Deus que está dentro de você. É muito importante. Então nós precisamos entender que para nós ter uma alegria, expressar essa alegria, nós precisamos entender que passamos por alguns momentos de tristeza, passamos por alguns momentos de provações. Acho que todo cristão que está aqui passa. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, seja provada pelo fogo. Você está sendo provada pelo fogo? Você está sendo provado pelo fogo? Fica tranquila, Deus está cuidando de você. Você está na prova de fogo porque Ele quer te aprovar. E você vale mais do que ouro e prata. Deus tem vida de delícias para a sua alma. Esse filho, o mais velho, não tem nenhum proveito da herança do pai. Ele nunca fez festa, nunca celebrou com os amigos, nem sequer um cabrito comeu. Ele nunca saboreou as riquezas do pai. Quantos estão dentro da igreja e não saboreiam a riqueza do pai? Ele não tem comunhão com o pai. Ele é como Absalão, está em Jerusalém, mas não pode ver a face do pai. Forte, né? Ele está na igreja por obrigação e não toma posse do que é seu. Vocês conhecem talvez, mas tem visitante aqui. O meu convidado número 1 está ali, o Antônio João. E tem outros visitantes, o Yuri também. Presta atenção. Se você já sabe, guarda para o coração. O cara comprou uma passagem num navio cruzeiro, aqueles navios de 20 dias, 30 dias, 15 dias, e foi viajar. Ele chegou lá, vou guardar esse dinheiro, no último dia eu vou comer uma refeição reforçada, gostosa desse navio. E toda a população do navio estava comendo aquela refeição deliciosa todos os dias. E ele comendo lá a marmitinha dele, a sacolinha de compra dele. Quando foi no último dia, ele descobriu que quando ele pagou a passagem, estava incluído toda aquela refeição. Ele tinha direito a tudo e não comeu nada. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos de nós estamos dentro do reino de Deus, na casa de Deus, temos direito a comer tudo e não estamos comendo nada porque não sabemos que é direito nosso? E a conclusão, já estou encerrando. O mesmo pai que saiu ao encontro do filho para abraçá-lo, saiu para conciliar o outro filho. O remédio para esse filho era o mesmo que para o outro: confessar o pecado. No caso dele, o pecado do egoísmo. Mas esse filho mais velho ficou do lado de fora, agora perdido dentro de casa. Não fique do lado de fora. Venha, desfrute da festa que Deus preparou para você. Os erros do filho pródigo: buscou no dinheiro a fonte da felicidade. Quantos estão buscando no dinheiro a fonte da felicidade? Desonrou seu pai, segundo erro. Terceiro erro, cometeu o erro de prioridade. Um pastor, isso aqui é muito legal, presta atenção nisso. Um pastor dirigiu a um jovem e perguntou: jovem, o que você vai fazer da vida? Estou perguntando aqui aos jovens presentes. Segunda pergunta: qual é o seu alvo? E
E o jovem respondeu: eu vou estudar engenharia. A continuação da pergunta do pastor. E depois eu vou formar. E depois eu serei um engenheiro. E depois eu vou trabalhar. E depois farei grandes construções. E depois eu vou casar e ter filhos. E depois eu vou criar e educar os filhos. E mais tarde terei netos. Sim, e depois, bem, eu vou envelhecer e me aposentar. E depois, bem, um dia eu vou morrer, é claro. Sim, mas e depois? Bom, aí eu não sei. Olha pro seu irmão do lado. Você não vai gostar disso não, mas é problema seu. Fala para ele, se o caixão vem aí. Fala para ele, pode falar. Isso, fica à vontade. Fala pro gordo aí. Alguém fala pro gordo, o caixão vem aí, tá? Ô Gito, o caixão vem aí, tá? Quando eu tô vendo sozinho, eu vou falando: Regiane, o caixão vem aí, tá bom? Juliana lá, Juliana que tá aí atrás? Não, é Rosiane, o caixão vem aí. Ô Marcelino, o caixão vem aí. Ô Evaldo, vocês estão sozinhos, o caixão vem aí. Presta atenção, se você quer entrar nele ou não, é problema seu. Se você quer ele estufado, é problema seu. Tem de R$600 até R$10.000. Você pode entrar no que você quiser. Mas presta atenção. Depois de todas as perguntas, o caixão chegou e ele não sabia o que fazer. Essa é a realidade da vida. Muitas vezes nós temos planejamento, é importantíssimo. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus que depois que cheguei aqui há 21 anos atrás, boa parte dos jovens dessa igreja foram para estudar, começaram a estudar, alguns já estão em faculdade. Houve uma mudança de comportamento que a gente vem batendo desde quando chegou aqui. Isso é muito importante. O estudo, isso é muito importante. O trabalho, isso é muito importante. Você ter uma boa casa, um bom carro, se você tiver a oportunidade. Tudo que você quiser ter é muito importante. Mas lembra de uma coisa: um dia você vai embora e tudo que você construiu, você não vai levar. Então nós precisamos ver que esse rapaz, ele não sabia responder. Quais são, a pergunta para você que está aí hoje, as suas prioridades? Você deixa as coisas de Deus por último lugar? Há alguma coisa tomando o lugar de Deus na sua vida? Se há, reveja oportunidades que Deus está te dando. Erros de desperdício. O que nós aprendemos aqui? Jesus, depois de alimentar aquela multidão com 5 pães e 2 peixes, o que ele fez? Passa recolhendo tudo que sobrou para não perder nada. E quantas vezes, qual é a lição aqui? Quantas vezes nós estamos perdendo tempo de oportunidade porque estamos parados sem fazer nada, jogando o tempo fora. O tempo que Jesus deu para você, seja de 25, 27, 30, não importa a idade de cada um, eu sou 67, nunca vai voltar. Você está indo para frente. Então jovens, vocês principalmente, tem vários jovens aqui hoje, principalmente vocês, aproveita o tempo. Não deixe o tempo passar. Por quê? Porque ele não volta. E nós precisamos aproveitar as mudanças que acontecem. Aqui diz que houve fome naquela terra. Ele não esperava que o país ia quebrar. Nós não sabemos o que vem para nós amanhã. Por isso é tão importante nós confiarmos nas pessoas certas. Esse rapaz, churrascada, bebida e prostituição. Ele arrumou um monte de amigos, mas ele confiou nas pessoas erradas. Porque a hora que o dinheiro acabou, a crise veio no país, ele ficou sozinho. Então nós precisamos ter muita preocupação com relação a isso. Mas esse filho teve acerto. O que foi para o mundo? O pródigo. Ele foi humilde. Como nós precisamos ser humildes, descer e reconhecer aquilo que a gente é ingrato, aquilo que a gente falhou. A segunda coisa, ele se arrependeu daquela vida errada, daquele desperdício que ele estava. E a terceira coisa, ele confiou na pessoa certa.
Façamos uma reflexão nessa noite. Estamos cometendo os erros do filho pródigo que saiu para fora, ou estamos cometendo os erros do filho que ficou em casa? Quem tem que avaliar você é você mesmo. São dois modelos de crente, dois tipos de filhos. São a figura de crentes, de irmãos que temos em nossas igrejas. E nós precisamos ver o que nós precisamos nos ajustar, acertar. O primeiro levantou e foi ter com seu pai. O segundo chegou em casa indignado. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito de Deus, nós queremos te agradecer, porque todos nós aqui presentes estamos em dois, ou estamos com o que foi, ou estamos com o que ficou. Precisamos nos acertar, e queremos nos acertar. Precisamos da sua misericórdia, precisamos da sua interferência, precisamos de um milagre da parte do Senhor, em nome de Jesus, amém. No livro de Atos, capítulo 16, no seu versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Nós queremos chamar aqui nesse momento o Antônio João e o Gabriel Mocarzel aqui em cima, por favor. Aqui tem uma linda história. Esses dois meninos são amigos há muito tempo. E o Gabriel Mocarzel não sabia que o Antônio João teve um encontro com Deus e aceitou Jesus e está na presença do Senhor. O Antônio João tinha suas dificuldades, não cria, mas o Antônio João, que é para nós o filho, eu vou falar algo para você aqui, não se escandaliza não, tá, filho? Eu e a Maria orava quando ele ia para casa do Antônio João, e a gente fala: Deus, não deixa o Gabriel para lá não deixa o Gabriel ficar com o Antônio João não, porque o Antônio João pensa diferente, cabeça totalmente diferente. Você não sabe o tapa de luva que Deus deu em mim, salvando você, e a gente orava pela sua vida. E o Gabriel está aqui hoje porque o Antônio João pediu para mim essa semana uma Bíblia. Eu procurei a Bíblia Nova, versão atualizada, que ele está na Criativa de Bom Jesus, que ele mora lá em Bom Jesus, Itabapoana. E não achei, só em Itaperuna que eu deveria encontrar a Bíblia. Falei: Antônio João, eu tenho a Bíblia Nova, mas é toda grinfada, que é o uso. Pastor, não tem problema, o senhor pode me dar ela. Está com o meu nome, eu vou colocar o seu nome. E aí, eu peguei essa Bíblia, estou entregando a mão do Gabriel, para o Gabriel entregar para ele. E a igreja fica em pé, vamos orar, porque isso é um milagre. Uma vida sendo salva é um milagre. Estenda suas mãos. Meu Pai, nós queremos agradecer pela vida do Antônio João, que aceitou vir de surpresa. Eu assumi o compromisso de levá-la de volta agora para Bom Jesus, porque não tem ônibus. Mas ele veio nessa noite. Eu não poderia deixar de honrar ele de uma forma tão especial. Ele é muito especial para mim, porque ele é muito especial para o Gabriel.
e se é para o meu filho, é também para mim. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Você pode bater palma para o Senhor? Pode descer. Estenda suas mãos para frente. Me perdoe que eu estou emocionado. Para mim é muita coisa. Deus tira a pepita de ouro hoje não tem. Você sabe o que é um pai proteger o filho de conviver com o outro, com medo de que vai dar errado? Deus vai e salva o filho. Não tem explicação para dar, a não ser ver a graça de Deus. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz, e toda a igreja diga: vá em paz, Deus te abençoe.